Olá, sejam muito bem-vindos. Eu, professora Marta Patrícia, estarei com vocês na disciplina de artes. Teremos na aula 9 como objeto de conhecimento práticas artísticas em diferentes momentos históricos, como um detalhamento, mídias informativas de produções artísticas que identifiquem as relações da arte, as dimensões da vida social, cultural, política e econômica. Assim, vamos iniciar vendo que as linguagens da arte e os processos de construção histórica envolvidos nessas manifestações, as práticas artísticas no contexto nacional da vida social, cultural, política e econômica, as linguagens artísticas nas relações com as dimensões social, política, cultural e econômica na realidade nacional. Então, vejamos a nossa aula. Muito bem! Estamos agora para falar da arte, do ser e, claro, enquanto seres políticos. Quando falamos a arte de viver, existir e ser, estamos trazendo exatamente esse olhar para o nosso dia a dia, enxergando tudo ao nosso redor. Quando falamos desse olhar, vejamos que a arte ela é uma necessidade que nós temos. Vimos em outras aulas que tudo que falamos das manifestações artísticas parte também de todo um contexto histórico. Então, hoje vamos enxergar que está tudo interligado, ou seja, quando falamos da arte, vamos estar falando também do nosso contexto histórico, político, cultural. Então, a arte é história e representação daquilo que muitas vezes não pode ser dito, grito de muitos que foram calados. Assim, vamos ver que manifestações artísticas também são atos políticos, sem depredar, uma forma de expressar, manifestar através da arte, trazendo sempre esse olhar politizado, porque o artista, ele não apenas faz qualquer coisa por fazer, tudo possui um sentido, uma sistemática, um porquê daquilo está naquela obra. E enquanto artistas, a inquietação é aquilo que nos faz instigar a produzir, nos leva a partir das nossas vivências. E você, com certeza, também deve ter a sua opinião social, opinião política, aquilo que te leva a ter um posicionamento social. E a arte nos dá esse lugar de nos posicionar, nos colocar dentro desse olhar na sociedade, não só de seguir aquilo que está no geral, mas também de ter uma opinião própria, que você pode ser a favor ou contra. Mas quando colocamos a arte, não é você ir para frente de uma manifestação colocando um olhar que vá ferir, agredir o outro, ou até mesmo depredar algum monumento. A arte, ela é exatamente para que possamos trazer o nosso posicionamento de forma contextualizada, de uma forma poética e, claro, trazendo sempre a opinião pessoal de quem nos fala. E hoje eu trago um artista de referência nacional brasileira, Dori Carvalho, que é um artista que hoje traz muitas referências amazônicas, vindo de São Paulo, mas em suas obras, enquanto ator, cronista, poeta, ele traz toda a sua posição política, traz toda a sua opinião e coloca suas questões emocionais de forma
social nos seus poemas, nas suas crônicas, trazendo esse olhar crítico. Então, a arte nos leva a ter esse olhar diferenciado. Vejamos, por exemplo, nessa crônica de Dori Carvalho. Beethoven e Mozart contra a mediocridade. Nas viagens, sempre fantásticas pelo cinema, revejo uma pérola e descubro outra. Amadeus de 1984 e O Segredo de Beethoven de 86. Nos dois gênios, a busca pelo sublime, o toque divino. A irreverência de Mozart e a surda obsessão de Beethoven na eterna luta contra a mediocridade. Não sou daqueles que têm a suavidade na alma para ficar ouvindo diariamente os clássicos eruditos, mas gosto de ouvir, acho bonito. Penso que é o que de mais belo já foi feito pela raça humana. Vendo estes dois monstros sagrados, não penso, não racionalizo nada, mas sinto verdadeiramente o que é a grandeza da arte, o que é o trabalho do artista. A guerra entre o sublime e a mediocridade, a loucura criativa, a guerra interna, os espíritos alucinados, o inconformismo, o talento, o caminho para as estrelas, a alma humana. Para o Criador, os céus, tocar o coração do homem. Eles tinham absoluta certeza de que com suas músicas se aproximavam de Deus, ou ainda, que Deus falava através de suas sinfonias. Passam os séculos e eles estão aí com suas sinfonias, presentes em nossas vidas, nos salvando da mesquinharia. O Mozart, perseguido por ser Salieri, cheio de inveja e adoração. Ou Beethoven, atacado pela surdez e vencendo a luta com as vísceras e a mente inquieta. Os medíocres latem e a orquestra passa. A nona nos livra deste quinto dos infernos. E a quinta eleva nossos espíritos, além da pobreza musical. Fico imaginando o que foi que aconteceu com a gente. Porque mais aconteceu, nada de tão criativo. Onde foi que nos perdemos? Porque a humanidade consegue inventar as máquinas mais grandiosas com avanços tecnológicos imensos, descobertas medicinais inimagináveis e o espírito humano voltando cada dia mais para a era das cavernas. E a sua maior expressão, a arte, descendo a ribanceira da decadência. Seria tão bonito ouvir Bach, Liszt, Wagner, Vivaldi, Beethoven, Mozart, Carlos Gomes, Villa-Lobos, nas fábricas, praças, nos parques, ônibus, terminais ou mesmo em casa, na hora do amor, contra o barulho urbano, a tensão do trânsito insano, as lutas do dia a dia. Além de acalmar os nossos nervos, elevaria nossos espíritos. E para não dizer que os artistas estão sempre distantes da realidade, seria uma grande contribuição para o aumento da produção e a tranquilidade no trabalho. E terapia musical. Assim como nos hospitais usam verde e azul claro para acalmar os pacientes, já que vivemos num circo sem cobertura e num hospício sem muros, ouvindo estes mestres, seríamos bem mais calmos e felizes. Muito bem, vejamos quanta potência, quanta força quando falamos dessa criticidade, dessa opinião. É muito visível aqui quando trazemos a crônica de Dori Carvalho. E quando colocamos os artistas, é exatamente isso. Trazer manifestações com um olhar diferente do comum, ou ainda normalizando aquilo que não é normal. Porque quando nos colocamos enquanto artistas, trazemos um olhar que rompe os muros da normalidade ou daquele que nos engessa, que nos coloca dentro de caixas e padrões em que nós deveríamos romper com isso. Pois cada manifestação é um ato político. E a gente traz esse olhar ao longo do tempo. Vejamos que a linha do tempo na história da arte, ela traz para a gente o posicionamento artístico. Uma grande realidade é quando olhamos para as vanguardas artísticas,
Cada vanguarda representa um momento social e ela traz aquele momento histórico, contextualizando a arte e o avanço da sociedade, o pensamento e a evolução crítica. Então, quando falamos da manifestação artística, não podemos dissociar da questão política, pois nós somos seres políticos, nós possuímos opinião e a arte vem para trazer abranger essa expansão da mente e o olhar para além daquilo que está sendo visto, mas enxergar nos detalhes as minúcias. Assim como nós conseguimos enxergar uma obra de arte e ficar fazendo análise estética, admirando, contemplando, vendo cada pincelada, cada cor, cada objeto, tudo ali tem um porquê. E assim somos nós. Enquanto posições políticos, também colocamos aqui na nossa arte esse olhar. Então, em arte, não se trata de quando dizer é fazer, mas sim quando fazer é dizer. Pois muitas das vezes não é a fala, não é aquilo que é verbalizado que é a sua verdade. Não é aquilo que você traz apenas em palavras que expressa ou contempla toda a sua emoção. Muitas vezes precisamos ilustrar, precisamos colocar a mão na massa. Hoje está sendo muito visto isso. Colocar a mão na massa, o realizar, o produzir, porque o que vai ficar, aquilo que realmente a gente consegue enxergar para o nosso contexto histórico, para o futuro, não é apenas aquilo que foi dito. Como diria a música da Cássia Eller, palavras se perdem ao vento. O que fica são as ações, aquilo que é feito. Então, vejamos agora como essas manifestações dentro desse contexto contemporâneo podem ser manifestadas. Aqui temos um guarda-chuva de opções. Quando falamos dessa manifestação, quando colocamos essa expressão e principalmente esse olhar político na arte, vamos trazer a questão da arte contemporânea. E claro, quando falamos dessa manifestação atual, que pode envolver todo um contexto corpóreo, vamos trazer a performance, o happening e a instalação. Então, vamos começar aqui trazendo a compreensão do que é a performance. Hoje, essas três manifestações são muito visíveis e é possível, muitas das vezes, você olhar e achar que isso é idem ao outro. Porém, existem as distinções. Então, hoje vamos procurar sanar essas dúvidas. Quando falamos de performance, é uma modalidade que ela surge trazendo esse olhar da interdisciplinaridade. Então, ela traz sim consigo uma parte do happening. Por isso a opção de guarda-chuva, porque temos aqui várias possibilidades e são ramificações. Não é dizer que são fechadas, eles fazem uso entre si, técnicas que se misturam, possibilidades artísticas sem limitações. Então, aqui a performance ela pode fazer uso do teatro, da música, da poesia, do vídeo e com ou sem a participação do público. Isso depende muito da proposta do artista. Então, é característica da segunda metade do século XX, mas suas origens elas estão bem ligadas às vanguardas, como os movimentos, dadaísmo, surrealismo, futurismo, no início do século XX. Então, aqui agora vamos compreender a distinção de happening. Quando falamos do happening, o palco pode ser a rua, pode ser o prédio abandonado, uma loja, qualquer lugar que permita manifestar, trazer uma apresentação. Então, a base do happening é a ação. Lembra que nós falamos que o que fica é o fazer, não apenas o dizer. E aqui nunca é passível de uma reprodução. A gente foge daquele fechamento técnico.
Aqui busca-se aprimorar, explorar, investigar. E a rotina, o dia a dia, o cotidiano, muitas das vezes são as temáticas e traz consigo várias possibilidades de encenação que podem abranger diferentes modalidades como a pintura, a dança, o teatro, a música. Lembra que aqui vamos trazer tudo que pode ser possibilidades para a exploração artística. E assim vamos compreender a instalação, que é uma forma de arte que utiliza a ampliação de ambientes, que são transformados em um cenário. E dessa forma, não precisa ser especificamente em um local tão restrito, mas pode ser desenvolvido em qualquer espaço e, claro, utilizando pinturas, esculturas, outros materiais que são usados, né? Então aqui vamos perceber que a instalação ela vai utilizar o espaço arquitetônico, ela vai explorar o ambiente. E o ambiente ele passa a ser a própria arte, né? E o espectador ele participa da obra. Portanto, não se comporta somente como um apreciador. Aqui o público ele vai interagir. E não é somente a questão de uma relação distante do criador e do espectador. Pelo contrário, na instalação, o artista coloca proposituras. Ele traz várias indagações, propostas, reflexões, em que o público vai chegar, se deparar. E como será que isso pode ser explorado, usado, refletido? Então, 3 manifestações que conseguimos olhar as possibilidades. Assim, vamos ver que a performance não é dança, nem teatro. Artes visuais ou música, ela é fruta que escorre pelas bordas dos lábios da gente, cansadas de hábitos, de bons hábitos, cansadas de açúcar, de doce, cansadas de códigos e de semióticas. A performance, ela vai ser a exploração de todo esse sentir. É para além daquilo que você possa pensar que venha te limitar. E aqui eu trago mais uma propositura para vocês. E, de Dori Carvalho, valorizando o nosso artista, vamos trazer aqui agora o cinema. O cinema, uma caixa de sonhos, desejos, fantasias, viagens, medo, o mundo em nossas mãos. Poesia, violência, música, terror, mistério, exploração de imagens, risos, sonhos, beleza, suspense, as lágrimas, os lenços, os lençóis, a pipoca, o futuro, cowboy, a infância, a eternidade, o eterno retorno, revoluções e sentidos soltos, sedução, os beijos, o sangue, o namoro, um crime, a pulsação, a estrela, o astro, a guerra nas estrelas, o sexo, as pernas tão belas, a bala, o vidro estilhaçado, o papel de bombom, tudo tão belo, as luzes apagadas, o silêncio, tudo aquilo nesta pequena sala, outros mundos, outros amores. Portanto, muito cuidado ao entrar numa caixa mágica. Você pode quebrar o encanto, a fantasia de alguém sonhando outros mundos, imaginando outras vidas. Cuidado, muito cuidado. Assim, é o cuidado com tudo que trazemos como possibilidade artística. É para além de um sonho, de uma ideia. É uma opinião, é um empoderamento, é um posicionamento. E trazer a criticidade na arte é o principal objetivo. Porque a arte ela vem para trazer esse olhar que rompe, em que nós podemos ter sim opinião, trazer sim o que sentimos, aquilo que pensamos, de forma saudável, de forma artística, de forma divertida,
e principalmente criativa, e sempre podendo ser contribuição para aquele momento histórico, para a sociedade, ampliando mentes e trazendo aquilo que muitas das vezes pode ser visionário. Quantas vezes os artistas, em certos períodos, eram vistos como loucos, simplesmente porque eles tinham um olhar para o futuro, visionários, enxergando aquilo que muitas das vezes os outros não enxergavam. Então, percebemos que quando falamos e estudamos arte, estamos trazendo principalmente uma opinião, criando opinião, trazendo o olhar crítico. Então, pensar é operar com signos, e não haveria nada além de signos. E nossa interrogação retorna. Ou seja, tudo parte de uma pergunta e finaliza numa pergunta. Muitas das vezes, arte não é somente para responder, mas sim para trazer propostas de reflexão. Aquilo que pode ser interrogado sobre tal realidade. Será que é realmente isso? Por que isso acontece? A razão daquilo? Então, tudo passa a ter um símbolo. Tudo passa a ter aquele olhar com um significado. E signos passam a ser representações. E não sendo apenas signos sem significados, mas os signos que expressam dentro dessas manifestações artísticas. A arte é comunicação, não linguística, voz do corpo e cor do grito. Trata-se de criar um outro do discurso, a ordem do grito, grito do ser humano. Quantas das vezes aquilo que grita dentro de você, as emoções que afloram, quem nunca? Aquele momento de euforia, aquele momento insano, que teu corpo fala, que tua voz dilacera, que teu corpo expressa. Isso tudo, significações incertas. As indeterminações, é indesejada, obra aberta. Esse grito não diz nada. Então, aqui vamos ver que o certo pode não ser bem o certo, correto. Pode ser uma possibilidade. Ou mesmo aquilo que pode ser visto como errado é apenas um outro olhar sobre aquela realidade. Então, quando falamos dessa compreensão, vejamos que ter um signo passa a ter várias significações e que tudo isso vai depender do quê? Desse ser, daquilo que faz sentido, daquilo que ele experiencia, daquilo que ele acredita ser sua verdade. E aqui quando falamos da verdade, não existe uma verdade absoluta, aquilo que é certo. Existe a sua verdade, as 1000 verdades. Tudo aquilo depende das suas vivências. E essas vivências que vão moldando a opinião desse ser e fazendo com que ele se desenvolva um ser político, fazendo com que ele tenha a sua opinião e passe a trazer dentro do seu discurso diário o seu posicionamento sobre tal realidade. Então, tudo pode ser expressado, nem tudo pode ser falado, verbalizado, mas sim, existe o momento de gritar. E quando tudo isso vem à tona, nós temos na nossa atualidade a nossa arte contemporânea. Por quê? Para cada contexto, para cada momento, período histórico, a arte vai se renovando, se moldando, entrando dentro dos processos. E, claro, aquilo que hoje vivemos será a geração futura que vai dar o nome para isso que hoje é criado ou vivenciado.
o que hoje temos como certos nomes dentro da arte para cada momento histórico ou artístico, nem sempre foi criado exatamente naquele período. Foi após encerrar toda aquela vivência que os estudiosos do futuro olharam para o passado e enxergaram que aquele momento poderia ter X nome. Então, a arte contemporânea não se consegue ser conceituada por teóricos, críticos, historiadores da arte. Aquela que é heterogênea, múltipla, diversa, dispersa, que foge das regras, normas e bordas. Pode ser fidelidade às tendências, às instituições legitimadoras, fidelidade ao mercado, enfim, uma fidelidade capitalista. Pode também ser traição, e é essa arte que nos interessa. Isso é a arte contemporânea como traição. Aqui vamos ver que a traição vem no sentido que nós estávamos falando, de romper com certos padrões. Nem sempre aquilo que você quer falar, a sua opinião, a sua manifestação, é o que os outros têm como consenso. É o que a maioria, talvez, tem como opinião. E aqui nós podemos trazer isso. E por que a arte contemporânea também é vista dessa forma? Porque vimos aqui a performance, o rapping, a instalação. Porque são formas que rompem as barreiras de certas conformidades, de certos padrões artísticos que não entram dentro das vanguardas, de certas coisas da academia, que seguem certas regras que vão moldar ou tolir a obra, o artista. E essas artes, elas estão para todos, pois a arte não tem objeto. A política não tem objeto. A performance não tem objeto. A cultura tem objeto, inclusive a cultura imaterial. Então, aqui nós podemos explorar, vivenciar, porque tudo que criamos parte daquilo que foi visto dentro da nossa bagagem cultural. Aquilo que você vai sendo moldado com o tempo, vai aprendendo e sendo passado de geração em geração, é o que vai trazer a sua opinião, que vai construir aquilo que nós chamamos de identidade e que vai ser manifestado na sua arte. Então, as atividades culturais fazem parte da construção da hegemonia, tanto quanto a política e a economia. Como vimos, é indissociável. Nós somos seres políticos e a arte traz esse olhar para nós. Assim, arte e política fazem parte da vida e se enredam constantemente, retratando a sociedade e ampliando a compreensão do mundo e a própria política. Porque assim, com a arte nós temos nosso posicionamento crítico. Com este olhar diferenciado, esse é um dos objetivos da arte. É trazer exatamente a criticidade e você ser um ser que realmente pensa, tem a sua opinião, tem o seu posicionamento. E tudo isso respeitando o ser que és, os outros e tudo ao seu redor, aproveitando toda a sua criatividade e sendo, a partir de todas as imensas possibilidades de manifestação artística. Então, enxergamos que a arte, ela é aquilo que vai trazer uma manifestação, uma expressão daquilo que você realmente pensa, sente e compreende do mundo ao seu redor. Assim, vamos finalizando a nossa aula de hoje.